Olá, chiques! Tudo bem com vocês? Vamos falar dessa semana que vai de 15 a 21 de junho. O que a gente tem para essa semana, Ana? Olha, a folga a gente já teve na semana passada. Essa semana a gente começa a reaquecer os motores, porque temos aí também o último eclipse de lua nova acontecendo no signo de Câncer, a entrada do Sol em Câncer, solstício de inverno aqui para o hemisfério sul, solstício de verão para o hemisfério norte. É bastante coisa, né? Vamos passo a passo. Hoje, segunda-feira, não temos aspectos importantes, nem na terça-feira, nem na quarta-feira, dia 17. Do dia 15 ao dia 17 de junho, temos, assim, um pouquinho de pausa, né? Uma continuação aí da pausa que a gente deu na semana passada. Quinta-feira, 18 de junho, Mercúrio estacionário retrógrado em Câncer. Todo dia prévio à retrogradação, os planetas se encontram no movimento estacionário, é como se eles parassem, ficassem congelados aí no signo e no grau que eles vão começar a retrogradar. Tá? Então, tá lá na agenda. Um passo antes do eclipse em Câncer, Mercúrio resolve repensar tudo o que se passou nos últimos meses e anos. Momentos de pesquisa interna que traz bastante cura para o coração. A gente está num momento, meus queridos, decisivo para curarmos todas as feridas que ainda permaneciam abertas nesses últimos 1 ano e meio, período que a gente teve os eclipses acontecendo em Câncer e Capricórnio. Eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso com a lua nova em Câncer, mas nesse mesmo dia 18 de junho, quinta-feira, Marte em Peixes faz um sexto a Plutão retrógrado em Capricórnio. Então, Marte em Peixes, ele tá querendo remexer aí nas nossas emoções. Pode ser que uma emoção antiga venha a surgir novamente aí devido a tantos acontecimentos, né? Tanta movimentação no céu nos próximos dias. Então, eu coloquei lá na agenda, amanhã damos adeus a uma ferida do passado que não mais nos pertence, tá? A lua ainda vai estar transitando em Gêmeos, se preparando aí para a entrada do Sol em Câncer, para a lua nova em Câncer e tudo mais. Sexta-feira, dia 19, Mercúrio retrógrado, aí oficialmente retrógrado no grau 14 de Câncer até o dia 12 de julho. Então a gente vai ter aí um período, geralmente são 20, 21 dias, né, para a gente rever, repensar, reprogramar toda a nossa estratégia aí na área Câncer do nosso mapa, né? Toda a nossa estratégia que fala também a respeito da nossa cura, dos nossos ancestrais, das nossas questões familiares, das nossas questões pessoais, das nossas questões dentro da nossa casa. Ótimo momento para você ressignificar uma história, recontar um trauma de maneira diferente, reinventar o seu passado. Nos próximos 21 dias temos a chance de soltar um peso que nos impede de ser feliz. Esse é um ritual que eu costumo passar bastante. Acho que quem já me acompanha aqui faz tempo já deve ter ouvido eu falar a respeito dele. Quando a gente tem aí uma história traumática na nossa vida, é muito provável, né, que a gente arraste esse trauma durante muitos anos, contando a história, obviamente, de como a gente foi prejudicado, de como aquilo nos magoou, de como aquilo nos feriu de alguma maneira, de como aquilo mudou o percurso realmente da nossa vida, muitas vezes, quando acontece um trauma. Existem formas da gente ressignificar uma história. Uma delas é quando a gente conta ela a partir de um ponto de vista mais elevado. Então, você pegar uma história, por exemplo, né, que você passou por um golpe, vamos dizer assim, né? E você contar, porque eu caí, eu fui boba, eu me deixei enganar. Você geralmente, né, a gente conta o trauma muito colocando o nosso ponto de vista como um ponto de vista vitimizado, né? Se a gente recontar essa história, a gente consegue sim alterar aí o nosso passado e ressignificar, talvez curar uma ferida antiga, né? A gente pode se colocar na situação do tipo, naquela época eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, essa história toda me serviu para
enxergar as coisas de uma outra forma, para me certificar toda vez que eu for fazer uma negociação, né? Então, deixei lá a dica. Durante esses 21 dias, é um ótimo momento para você ressignificar, recontar uma história aí que trouxe trauma, que trouxe tristeza, que trouxe mágoa e que você ainda persiste em carregar essa mágoa à frente, adiante. Então, ótimo momento de você soltar e começar a soltar esses pesos mortos, principalmente com essa entrada do Sol aí, dia 20 de junho, sábado, o Sol entra em Câncer, né, para a festa de encerramento dos eclipses acontecendo aí em Câncer e Capricórnio. Os nodos já começaram a atuar em Gêmeos e Sagitário, mas é necessário ainda uma grande fogueira para transmutar as últimas emoções. A gente está vivendo aí um São João, né? É bem aquela época aqui no hemisfério sul que a gente costumava fazer fogueiras e dançar quadrilha e tudo mais. Como isso tudo tá em suspenso, em stand-by durante essa quarentena, é um ótimo momento de você mesma fazer a sua própria fogueira, pegar aí um recipiente que possa ir fogo, às vezes uma panela ou um caldeirãozinho para quem é mais bruxinha que nem eu, escrever nesse papel aí, talvez, toda essa história ressignificada, escrever a parte que te machucou e queimar tudo isso daí numa grande fogueira, numa grande pequena fogueira. Muito cuidado quando você lida com fogo, tá? Fogo é um dos elementos mais surpreendentes aí da natureza. Então, se a gente não tá num lugar aberto, né, coisa que a gente está sendo bem impossibilitado, uma varanda, um quintal, um jardim é o lugar mais recomendado para você fazer isso, tá bom? Nesse mesmo dia, sábado, dia 20, Marte em Peixes faz um sexto a Júpiter retrógrado em Capricórnio. Marte está transitando aí por Peixes exatamente nos graus, né, que a galera tá se concentrando lá em Capricórnio. Então estão fazendo um sexto aí. Ele primeiro conversou com Plutão para, quem sabe, aí retomar, rever alguma emoção antiga que está impedindo de ser feliz. E agora, nessa conversa aí com Júpiter, a gente tem que olhar internamente, né? Quando Júpiter está retrógrado, é um ótimo momento para investigação interna, né? Acordando aí o espírito para nossa sabedoria milenar. Hoje nos empoderamos ainda mais de tudo aquilo que sentimos. Podemos ter orgulho da nossa trajetória e não mais nos privar de demonstrar carinho e afeto por quem divide a vida conosco. Curioso que eu deixei essa dica lá e também nas minhas previsões eu coloquei como dia 21 de junho, né, entrada aí do solstício de inverno, como a data limite aí para esse isolamento social. Deixei nas minhas previsões. Porém, a situação agora é um pouco diferente. Eu acho que é um ótimo momento, né, com Mercúrio retrógrado, para a gente repensar a nossa interação social para os próximos meses, para o nosso futuro. Porque é óbvio que pode ser que as vacinas estejam sendo testadas, pode ser que o governo, né, tenha liberado aí algumas atividades, porém a gente precisa lembrar o seguinte, meus amores, a gente está vivendo, já estamos atuando aí com os eclipses acontecendo em Sagitário e Gêmeos. E esse é um dos alertas, um dos avisos que nos força a aprender que a gente não tem mais tempo de sermos gado, de obedecermos piamente aquilo que foi imposto sem nos questionar. Não adianta nada o governo abrir as portas e a gente voltar para o mundo como se nada tivesse acontecido. A gente precisa da nossa observação, da nossa presença em cada momento, dessa retomada das atividades, né? E entender que a vida mudou, o mundo é outro, né? E que a gente não vai mais poder ter essa interação, principalmente com pessoas que não estão no nosso círculo seguro, que eu venho falando para vocês aqui há bastante tempo, principalmente pessoas que você não está sabendo se estão tendo os mesmos cuidados que você. Então, assim, essa coisa do encostar, como eu falei, aqui no interior as pessoas têm muito costume de pegar e vir falar bem perto de você. Isso tudo tem que acabar. O nosso espaço pessoal, ele tá um pouquinho ampliado, né? E um espaço pessoal que a gente não tem muito costume de respeitar, principalmente aqui no Brasil. A gente invade demais o espaço pessoal do outro. Então, esse Mercúrio retrógrado é muito maravilhoso para a gente
nos atentar, né, a todas as precauções que a gente vai ter que ter para essa retomada das atividades, e entender que não é porque o governo liberou que você vai sair visitando todo mundo, fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. A gente tem que ter consciência, a gente não pode mais ser gado, não pode mais ouvir e obedecer, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter presença, né, e entender que o cuidado é de cada um, né? A gente precisa sempre nos cuidar de quem tá à nossa volta e entender que isso não é o governo que vai estipular, é você que tem que tomar suas próprias medidas, né? Aquele vídeo que eu fiquei louca lá falando do Júpiter em Capricórnio, e que eu sofri aí alvo de muitos comentários falando que eu não posso falar, que não pode depender do governo. Na situação que a gente está vivendo hoje, meus queridos, a gente tem que pensar com a nossa própria cabeça. A gente não pode esperar uma ordem superior de um governo completamente desgovernado. Vocês concordam comigo? Então, assim, e desgovernado por conta da pandemia, por conta da economia, por conta de milhares de fatores aí que não vem ao caso agora, porque eu não falo de política mesmo, entendeu? Não votei aqui, não posso. Quem sou eu para falar alguma coisa de política? A situação aqui é a da astrologia, e a astrologia fala o seguinte: não seja gado, comece a pensar com a sua própria cabeça, sua própria verdade, seus próprios cuidados, tomar os cuidados necessários com as pessoas que você ama, com quem você gosta. Eu acredito que para esse dia 20 aí é provável que o governo libere ainda mais alguma coisa, sabe? Ou outras cidades comecem, né, a voltar às atividades, mas a gente precisa voltar para nossa presença, para nossa consciência e entender que as coisas não são mais como eram antes. A gente não pode mais sair pegando e falando perto das pessoas assim. A gente tem que evitar aí, né, tem que reforçarmos o distanciamento para que uma nova onda não venha aí, como está acontecendo já em alguns países. Então, olhar internamente, não nos privar da demonstração de afeto, mas com as pessoas com quem a gente tem contato e cuida, com quem a gente está de olho em cima, tá certo? No domingo, dia 21, aí acontece a lua nova, eclipse anular no grau 0 de Câncer. Olha, já vou avisando, Mercúrio retrógrado e lua nova, grau 0 de Câncer. O grau 0 é o grau 0 dos signos cardinais, meus amores. Marca aí o início de uma nova era, com certeza. Então, grau 0 de Câncer acontecendo. É o último eclipse pelos próximos 8 anos. Então, falo lá, limpe o seu passado contando uma história triste e de trauma de uma maneira diferente. Conte novamente até acreditar que você não foi a vítima, que você conseguiu compreender a mensagem do universo para se tornar alguém melhor. Todos nós temos problemas familiares, viemos em famílias perfeitas para a nossa evolução. Faça uma lista de desafetos e queime o papel numa fogueira. Uma nova vida te aguarda daqui para frente. Isso aí inclui não só, obviamente, a família, mas dentro do teu círculo de pessoas, né? Quantas pessoas não se decepcionaram aí, talvez, com os colegas de trabalho que atuaram de uma forma não tão coletiva durante a quarentena, ou mesmo os chefes, né? Ou mesmo a questão dentro de casa, né? Dos papéis, reformulando os papéis dentro de casa, dentro da família. Ótimo momento para você recontar uma história de novo. Vou bater nessa tecla porque esse é o momento exato, perfeito para isso. Grau 0 de Câncer, você começar do zero. Uma história sem carregar trauma, sem carregar mágoa, sem levar adiante aí aquilo que não vale mais a pena, tá? Vai sair Tarô dos Gatos para essa lua nova, mas é claro que vai sair Tarô dos Gatos. Eu tô aqui me preparando e preparando ainda mais banhos e kits para vocês. Encontrei uma forma aí de enviar o banho, a tintura mesmo, aquela que eu fiz lá no Instagram. Aliás, para quem não me segue no Instagram, @analel. Encontrei uma forma de enviar isso daí para vocês, vai estar disponível no meu site em breve. Também tenho uma novidade para vocês aí, que eu tô vendo qual é o melhor momento de colocar isso no ar. Vou abrir já vou começar desde já, aliás, nessa temporada de eclipses, quem sabe é um ótimo momento mesmo. Não sei se com Mercúrio retrógrado, mas enfim, vou
disponibilizar no ar o pré-lançamento da Agenda 2021. Tem muita gente me pedindo. O conteúdo já tá pronto desde fevereiro. Eu só tava organizando aí qual que era a melhor forma, se eu inserir aí alguns rituais. É bem provável que esse astrodiário de 2021 vai incluir aí já os rituais para que vocês não fiquem desesperados, não fiquem esperando aí os vídeos aqui no YouTube. Aliás, se você não é inscrito aqui no YouTube, clica aí nesse botãozinho aqui embaixo de se inscrever, você não vai receber a notificação mesmo, porque o YouTube é muito louco. Mas é uma forma que a gente tem aqui do YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo e que ele pode apresentar o meu conteúdo para outras pessoas. Deixa seu joinha também, comenta, adoro ler todos os comentários, procuro responder a todo mundo, tá? Mas, e comenta aí pra mim se você também é dessa turma que tá esperando essa agenda, esse planner, esse Astro Diário 2021, que tá me mandando mensagem, não, quando que você vai lançar? Eu já quero garantir o meu. Pois bem, vou adiantar, porque esse ano a gente vai trabalhar da mesma forma como os outros anos, vai ser um financiamento coletivo, ou seja, a tua contribuição para o meu projeto vai fazer ele sair aí do papel, todo mundo vai receber as recompensas, porque aqui não tem se não, todo mundo que contribuir vai receber a recompensa, é como se você tivesse aí fazendo um investimento aí no meu trabalho, para que eu possa também manter meus fornecedores e a economia continuar a girar, né, minha gente? Porque parado a gente não pode ficar. Seguimos então com essas previsões. Na próxima semana, Netuno retrógrado aí, e aí a gente vai tirar os pezinhos do chão mesmo. Vamos ter que rever aí diversas situações e olhar para o nosso planeta de uma maneira ainda mais coletiva. O que será que vem por aí? Vamos, cenas do próximo capítulo, eclipse acontecendo essa semana, solstício. Aliás, lembrei de uma coisa muito importante. Eu, no final do ano passado, estava querendo organizar algumas viagens para levar aí quem se interessa a conhecer lugares sagrados. E um dos lugares que eu tinha me programado, obviamente que nada deu certo por conta da pandemia, da quarentena, um dos lugares era passar o solstício de verão lá no hemisfério norte, né? Em Stonehenge, que é um monumento, um dos monumentos mais antigos, pré-históricos, lá, nem sei quantos milhares de anos existem aquelas pedras formando um círculo lá na Inglaterra, lá perto de Londres. Esse ano é a primeira vez que eles vão fazer a transmissão online, então eu vou estar conectada, vou procurar e deixar o link para vocês, e quem sabe a gente num programa aí, uma live pra gente assistir junto esse solstício que pela primeira vez vai ser online, minha gente, ou seja, né, primeiras vezes acontecendo em diversos caminhos, a galera entrando com tudo no online, é por aí que a gente vai. Eu sigo aí com os vídeos, obrigada pela atenção de você, deixa o joinha, deixa o comentário, se inscreve no meu canal. Um beijo, boa semana pra todo mundo, bom eclipse, tchau!